Olá pessoal, tudo bem? Sou o Henrique Cardoso, sou responsável pela área de banco de dados aqui da Comunique-me. Estou aqui com vocês hoje para apresentar um pouco sobre a nossa base espelho, nossa base de replicação de dados de produção do ambiente Alvaria. Como vocês podem ver na imagem apresentada, é justamente isso, é um ambiente repleto de possibilidades com decisões ágeis. Um ambiente repleto de possibilidades porque é um ambiente que possui muitas informações em que podem gerar N decisões do seu cotidiano, da sua tomada de decisão operacional. E as informações são disponibilizadas em tempo real. Então isso pode te auxiliar muito mais na sua tomada de decisão naquele exato momento em que sua produção está um pouco negativa. Então eu vou tentar mostrar um pouco mais a vocês como funciona, o que é a base de dados, o que a gente tem de tabelas, onde a gente pode localizar as informações e alguns tópicos que acho importante apresentar a vocês. Apresentando um pouco como funciona o nosso processo de replicação, essa imagem é um tema muito simples. A gente pode descrever um pouco como funciona a replicação dos nossos dados para dentro da nossa base espelho. Ele segue um fluxo similar ao que a gente tem hoje na base de produção. Tá? Então, a nossa aplicação ali da Alvaria gera alguns arquivos de dados que a gente chama de PDP, disponibilizam isso em um diretório em que a aplicação da Alvaria faz a coleta desses arquivos, faz a tratativa em ETL dele e transaciona isso dentro do banco de dados de produção. Nós temos um processo exatamente similar ao processo do Alvaria, em que faz a mesma tratativa dentro da nossa base espelho, nossa base de replicação. Então a gente também coleta, nós também coletamos essas informações e disponibilizamos ela dentro da base espelho. Então é basicamente eu estou coletando a mesma informação que a base de produção está consumindo. Então, pode ser até que, muitas das vezes, se a gente tem uma concorrência pesada dentro da base de produção, a base espelho chegue a atualizar até mais rápido que a base de produção. Então, há uma boa possibilidade de ter informações em tempo real, isso é um ponto bem positivo a vocês, e a replicação ela é bem simultânea. Então, a gente não tem uma grande concorrência dentro da base espelho, porque é somente a replicação que é feita. Então, isso pode ser um ganho muito positivo a vocês. Bom, e quais são os ganhos de uso da nossa base espelho? Além do ponto que eu citei, da disponibilidade em tempo real, a gente tem operação sem impacto durante uma coleta de informação. Então, vamos supor que o nosso time de MAS precisa consumir as informações do dia anterior para disponibilizar isso ao banco ou ao nosso parceiro e precisa coletar todas as chamadas que foram feitas no dia anterior. Tem um SLA, tem um programa, uma data, um horário para ser entregue essas informações, mas ele começa a coleta dessas informações às 8 horas da manhã. Pode ser que o processo dele seja não tão otimizado ou haja algum gargalo dentro da minha base de dados e que venha pressionar algum ponto da base operacional, da base de produção. A minha base espelho não tem esse impacto, porque como a gente tem um ambiente totalmente apartado, que não tem interferência na base de produção, ele atua sem problemas. Então você pode consumir o horário que quiser, as informações daquele momento, tanto do exato momento que você tem o dado, quanto do dia anterior ou um pouco mais antigo, sem impacto algum. Então você tem o seu trabalho com o time de MAS um pouco mais seguro, sem impactos nenhum com a tratativa operacional. Né? Além disso, as consultas são ágeis e eficientes, porque a gente tem tabelas bem otimizadas visando o negócio. Então a gente tem tabelas focadas, dedicadas a, por exemplo, tempo logado do operador, a tempo da pausa do operador. Então são tabelas que visam realmente o cotidiano que a gente tem operacionalmente. Então são caminhos que a gente pode seguir de consultas em que você pode ter o dado o mais rápido possível. Além disso, a gente tem um período de retenção alta de dados. Nossa base de produção, para ela não ser tão prejudicada, a gente tem um período de expuro, um período de retirada de informações. A nossa base espelho não precisa disso. A gente pode manter o período um pouco maior, de 6 meses a um ano, ou até mais que isso, dependendo da exigência do cliente, em que o time pode coletar as informações no momento que quiser, no período que quiser. Então, vamos supor que ele queira fazer uma análise de telefonia ou uma análise de telefones dos últimos 6 meses. As informações vão estar na base espelho. Esse é o ponto positivo da gente utilizar uma base que possibilite ter todas essas informações.
É, além disso, o Manic também disponibiliza um time dedicado para conseguir auxiliá-los ou criar algumas personalizações de arquivos. Então, dentro da base Espelho, a gente também atua dessa forma, com parceria com o cliente, gerando arquivos de dados em que há uma necessidade para ele que ele precise de um retorno mais ágil. Então, vamos supor que você tem um time de EMAS que precisa, você está iniciando uma equipe dentro do Alvaria. E você precisa de uma informação, de um relatório em que seu time de EMAS demoraria um pouco mais para finalizar. A gente personaliza. A gente cria essas informações seguindo os conceitos e as diretrizes dentro do banco de dados para estar disponibilizando esse arquivo personalizado a você. Então esse é um ponto muito legal em que a base espelho nos proporciona. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente tem um ambiente aberto, tá? São duas instâncias de banco de dados que a gente possui aqui para esse cliente. A primeira aqui a gente está vendo a base de produção, tá? Então normalmente a gente segue uma visão padrão na nomenclatura da instância. E a outra depende da necessidade do cliente, mas a gente acaba finalizando ela como DBM. Essa é a nossa identificação como base espelho. A gente faz a replicação exatamente da forma que é na base de produção. Alguns databases que existem na base de produção não precisam ser utilizados na base espelho, mas como a gente tenta manter todas as tabelas exatamente da mesma forma que está na base espelho, exatamente migrando 100% da base de produção, então a gente mantém todos os databases que existem na base de produção. Então eu tenho aqui uma visão de application, uma visão de config, uma visão de details, uma visão de MailDB, new recordings, resource e summary. O que seria cada uma delas? Essas são informações da aplicação, tá? Então são dados de aplicação. Isso aqui não tem tanta importância, a gente está se prosseguindo, se embasando tanto. Então eu vou prosseguir com as informações. Config Apple, ou config, como a gente sempre diz. O database config são informações de configurações em que você faz dentro do Unified IP. Então eu vou criar um usuário, fazer a criação de um usuário. Então eu faço a consulta desse usuário dentro do meu config. Então, se eu fizer um select dentro da minha config, eu tenho as informações do meu agente, certo? Tenho um pouco mais a fundo as informações do agente, qual workgroup que ele pertence dentro do ambiente, e assim por diante. Então aqui dentro do config eu tenho várias tabelas em que mostram as visões de configurações do meu Unified IP. Todas essas visões que você vê aqui, a maioria delas são Unified IP. Tá? Somente meu DB aqui que são informações de ALM. Tá? Então eu tenho aqui as informações do ALM e as demais eu tenho as informações do Unified IP. Certo? Uma tabela legal aqui que você pode também ver no config é o serviço. Qual serviço está sendo criado lá dentro. Tá? Então, o ID do serviço, o nome do serviço e etc. Certo? Então, a config tem todas as informações de configuração do Unified IP. A detail, elas são as informações de detalhes, de fato detail, as detalhes das minhas chamadas. Então, pode ser as informações de atendimento, pode ser informações em que iniciou e finalizou uma chamada, certo? Vou demonstrar uma aqui para vocês. Detail aqui. A tabela que eu vou utilizar é CalDetail. Nela consta todas as chamadas que são classificadas pelo Unified IP. Então a gente efetuou uma descagem, ou recebeu uma chamada via receptivo, ou fez uma chamada manual, qualquer uma dessas ações, ela vai estar localizada dentro da CalDetail. A CalDetail ela é bem completa, tem várias informações lá dentro, que é bem interessante e você pode estar consumindo dentro do seu ambiente. Então eu tenho as informações do meu início da tentativa, qual é o meu número sequencial, que é um ID que a gente tem dentro do ambiente, qual foi o user que fez esse atendimento. O dial de NAN, muitas das vezes, é o telefone que eu efetuei a descagem. Mas se vocês verem aqui, eu tenho um call type igual a 1. Esse call type igual a 1 é igual ao receptivo. Então essa chamada aqui foi uma chamada receptiva. Então esse receptivo, o telefone receptivo, ele está aqui, ó, como ANI. Então quando a pessoa entrou em contato com o cliente, né, com esse cliente em si, a gente salva essa informação
do telefone em que ele entrou em contato pelo ANI, certo? Tem outras tabelas aqui dentro do ambiente também, como login logout, agente login logout. O agente login logout é bem interessante porque aqui eu tenho o início do login e o fim dele. Então se eu fizer um dateDiff dentro do ambiente, olhando, vamos olhar minutos. Login DT, logout DT. Então eu vou falar que essa pessoa aqui ficou 24 minutos logado. Então iniciou 11 horas. Aqui é uma visão GMT, tá? Então ele é D-3. Como é padrão, a gente tem GMT aí com Nacional Brasil. Então, das 11 até as 11h24, 24 minutos. Então ele bate o tempo logado do operador, certo? O workgroup D é 31. Tudo bem? New Recordings. O que seria as New Recordings? As New Recordings são tabelas de gravações. Então, onde a gente salva o registro da gravação. Se eu tive um atendimento positivo, vou gravar essa chamada. Lá eu vou ter as informações do início e fim da chamada, como foi essa chamada, onde ela gravou, qual o ID da gravação. Então são informações bem precisas que a gente precisa ter, bem designadas, bem destinadas, para que, caso haja uma necessidade de busca de informação ou criação de um arquivo de metadata, pode estar consumindo dentro desse ambiente. Então, demonstrando aqui também. New Recordings. Temos aqui um número sequencial, que é o número do ID da chamada, o ID da gravação, tá? Qual user que fez o atendimento, tudo bem? Quantos segundos que eu tenho essa gravação. Então aqui eu tenho várias informações que podem estar sendo consumidas também para designar a melhor eficiência para dentro do ambiente. Então são várias informações. Ó, aqui eu também tenho call start, secnan e call ID. Se eu pegar essas informações aqui, olha que legal. Se eu coletar essas informações aqui e consultar na minha call detail, olha só, o call start, exatamente da forma que está aqui, igual, vou colocar maior igual a 10 segundos antes, segurança, tá? Deixa eu pegar só esse aqui, para a gente travar a busca e coletar eles dois ao mesmo tempo. Vamos no lock. Sec-hash igual esse. Então já travei ele ali. Então, deixa eu pegar as demais informações dele. Então aqui, ó, secnan igual a este daqui, and call ID. Então eu estou coletando exatamente essa chamada, certo? Olha lá, eu tenho todas as informações dela também. O telefone que eu disquei, o momento que iniciou a chamada, finalizou a chamada, o operador que falou com ele, certo? Então são informações que vocês correlacionam com alguns campos. Call Start, secnan e Call ID a gente considera como um PK em maioria das tabelas que a gente tem dentro do ambiente para quando a gente fala de chamada, tá? Então, se eu efetuei uma chamada, eu vou ter elas são únicas. Esse conjunto de 3 informações, elas são únicas, elas não duplicam. Elas só vão duplicar se eu tiver ambientes diferentes. Então, por exemplo, estou falando aqui da Apple, Bell e outra Bell. Então aqui eu posso ter informações distintas porque eu estou falando de databases diferentes. Então, na teoria, ele precisa manter exatamente essa visão única para dentro de cada ambiente. Prosseguindo aqui, eu tenho a Recordings, que nada mais é que informações históricas da New Recordings. A New Recordings ela mantém por volta de 15 a 20 dias, dependendo do ambiente do cliente. E a New Recordings é sempre acima disso. E ela não apaga, a gente não tem retenção nem na base espelho, muito menos na base de produção. A gente tenta manter sempre 100% das informações de gravação. Primeiro que não são dados muito compridos, não é uma coisa que vá pesar dentro do nosso ambiente. E também são coisas importantes para dentro do nosso sistema. Há alguns clientes em que a gente fixa o expurgo dos dados depois de uns 5 anos, mas
não é algo que a gente tenha a rotina de fazer. Então, se você precisa de uma informação de gravação, vai em Recordings ou New Recordings que você consegue coletar essas informações. Summary Appro é uma sumarização das informações do operador. Então, eu tenho o operador atuando continuamente na minha operação. Então, tempo falado, tempo de pausa, são sumarizadas dentro do ambiente da Summary. Então, por exemplo, Summary Appro, agente Activity Summary. Tempo que o operador ficou ativo. Então, total de login time, idle time, gap time, park time e assim por diante. Então, são informações concatenadas em que eu tenho aquele período do operador. Tá? Essas visões estão em segundos. Tá? Então, você pode pegar essas informações e transformá-las em minutos ou segundos da forma que desejar. Certo? As informações elas são preenchidas automaticamente. A gente tem replicações durante o ambiente, que eu vou demonstrar para vocês, nossas replicações. Olha aqui, a gente tem um delay de 1 minuto para dentro desse ambiente. Se eu comparar agora com a base de produção, ó, 1 minuto também. As duas seguem com similaridade. Eu não tenho muita divergência entre uma e a outra. Então as informações que eu tenho nessa tabela agente display detail, eu também tenho aqui na minha base de produção agente display detail. Então, as informações seguem bem coerentes, bem rápidas, porque a nossa finalidade é entregar a informação para você o mais rápido possível, para que você tome a decisão mais correta. Então, quanto mais rápido para a gente, melhor para você. E por último, aqui eu quero apresentar somente MelDB. O que é o MelDB? São informações do ALM. Então, é tudo o que eu coloquei a máquina para discar. Se eu coloquei a máquina de descagem para fazer a descagem, a tentativa de descagem, ele vai efetuar. Então, vamos supor que a gente está em um sábado em que a gente não pode ligar para uma região do país e eu tive um time zone. Eu tive um bloqueio da tentativa da minha descagem. Esse bloqueio ele vai ficar retido no meu ALM. Ele não vai constar dentro dos meus detalhes do Unifier IP, porque ele não classificou. Ele reteve dentro do meu robô de descagem. Então, aqui dentro do MelDB, a gente vai ter essa informação de tentativa da descagem. Então, um time zone, um block list, qualquer informação assim que fica retida dentro do discador, ele vai ficar dentro do ambiente MelDB. MelDB é 100% ALM. Então, se eu consultar uma das tabelas que existem lá, principalmente essa, que é a CL Contact Event, vou colocar um top aqui para vocês visualizarem. Vocês vão ver que eu tenho todas as informações que eu preciso aqui. A data que eu efetuei a descagem, tá? O ID da minha descagem. Esse ID da descagem não é o mesmo que o SecNum do Unifier IP. Qual que foi o meu contact list, tá? Meu telefone. Qual que foi o meu response status? Vocês podem ver aqui que é TZ, time zone. Eu tenho várias e outras informações. O account number, que é a conexão que eu posso fazer junto com o CRM do cliente ou o nosso CRM da Comunic. E eu tenho várias e várias e várias outras informações aqui dentro. Telefone que eu efetuei a descagem. Qual que é a fila que eu tenho dentro do meu Alvaria, o grupo, são várias informações. E aqui eu também tenho os meus dados de conexão com o meu Unifier IP. Está, passei para você. Ah, sim, aqui. Call Start, SecNum e Call ID. Mas Henrique, por que está nulo? Ele não deveria estar preenchido? Não. Lembra que eu falei que o que fica retido no ALM, fica retido no ALM, não chega no Unifier IP? É justamente por isso. Como esse caso deu um TZ, eu não tenho essa informação SecNum e Call ID porque ele não chegou no Unifier IP. Eu não tenho classificação dessa chamada. Ele ficou retido dentro do meu ALM. Então eu não tenho as informações de SecNum e Call ID. Vamos. E por fim, pessoal, gostaria de estar finalizando com vocês aqui, apontando os benefícios da nossa base espelho. Ela pode ser utilizada da forma que você bem entender. Você pode fazer consultas nela, você pode criar scripts, pode estar atuando em parceria com a Comunic também para estar criando scripts em conjunto.
A gente pode estar disponibilizando usuários para você estar acessando num cliente, igual eu fiz nas telas, ou você dentro do seu próprio servidor fazendo um link de server coletando as informações via link de server mesmo, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa visualização do que é o banco de dados espelho da Comunique-me. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com qualquer pessoal nosso, que a gente pode estar auxiliando vocês do que for preciso, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.